Retomando então aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos na conclusão, vamos aqui dar continuidade ao item número 7, e depois partiremos por item número 8 e, quem sabe, o item número 9. Então vamos lá. Nós iniciamos na semana passada, então, no nosso encontro passado, esse número 7. Resumindo aqui, Kardec traz, então, duas escalas, digamos assim, sobre aquilo que o Espiritismo oferece, né? Então, primeiro ele coloca que ele apresenta 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios da filosofia e moral e da aplicação desses princípios. E dessas 3 classes, ou 3 graus de adepto também. A partir dali, então, né, quando você tem manifestação, princípios filosóficos e morais e da aplicação. Baseado nesse entendimento, bom dia professor, bom dia Flávio, nós temos então 3 tipos de adeptos que Kardec coloca, 3 graus. Como o primeiro aspecto da doutrina são as manifestações, nós temos então aqueles espíritas que se interessam pelo estudo das manifestações, pelo desafio, pelo espetáculo, né, pela visão científica que isso proporciona. No segundo, são os princípios filosóficos e morais. Temos, portanto, aqueles que estudam a filosofia, estudam também esses aspectos morais, estudando o Evangelho, estudando ali causas e consequências, enfim, entendendo ali, né, toda essa parte filosófica. E o terceiro, que é a aplicação desses sentidos, desses princípios, encontramos o terceiro grupo, aqueles que praticam e se esforçam para praticar essa moral, ou se esforçam para praticar essa moral. Né? Então, temos nesses 3 aspectos e temos ali grupos que se vinculam a eles. E Kardec coloca, né, qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sob o qual se encaram esses fenômenos estranhos, cada um deles compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surge e cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade, compreendendo também que essa modificação não pode verificar-se a não ser no sentido do bem. Então, tendo uma consciência da imortalidade, da realidade do mundo espiritual, seja ela de um modo muito mais prático em termos de observação, ou mesmo aquele filosófico, quando se analisa, né, as suas bases morais e teóricas, como também na aplicação. Então, de qualquer forma, qualquer tipo de adepto, sempre tem a oportunidade de ter uma melhora, uma transformação no sentido do bem, a partir do momento em que se tem essa consciência. Porque nós pensamos, mesmo que eu faça um estudo sobre os espíritos que se comunicam, conhecendo esses espíritos, o seu estado no mundo espiritual, e entendendo a causa daquele estado, se ele é infeliz, se ele é um sofredor, entendendo que esse sofrimento e essa infelicidade foram causadas pelo seu comportamento aqui no mundo físico, esse estudioso desses espíritos, se não mudar sua conduta depois dessa prova concreta de causa e efeito, causa porque o indivíduo viveu no mundo físico e tomou as suas decisões, o efeito, as consequências no mundo espiritual. Se essa realidade não mudar a opinião desse estudioso, então talvez nada mais mude, né? Porque ele está vendo de um modo patente, de um modo concreto. Kardec, depois aqui no segundo parágrafo, ele fala quanto aos adversários. Primeiro nós temos aqueles que negam tudo, negam por negar, porque simplesmente acreditam que, como essas ideias não foram fruto da sua própria conclusão, não foram criações suas, então simplesmente rejeitam. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, os que, sabendo muito bem o que se deve pensar da realidade dos fatos, mesmo assim os combatem por motivo de interesse pessoal. Então ele acha que perde-se, por exemplo, né, os adeptos, perde a sua clientela de pensar da forma como ele pensa, de fazer parte daquele conjunto de seguidores de uma determinada ideia, seja ela religiosa, seja ela filosófica ou científica. Então você não defende, porque se você defender, você na verdade está fazendo uma propaganda contra aquilo que você não quer que aconteça, mesmo que você perceba que aquilo é uma verdade. Bom dia, embaixador. E o terceiro grupo,
aqueles que encontram na moral espírita uma censura demasiado severa para seus atos ou as suas tendências. Então são aqueles que veem ali que toda a lógica da doutrina, mas acham que viver a doutrina espírita seria algo muito exigente, né? Então, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, você seria muito careta de deixar o seu modo de viver, deixar o seu estilo de vida, para viver algo que impõe para você regras de conduta, regras morais. Então você não pode frequentar lugares, você não pode debater ideias, você não pode falar aquilo que você pensa, porque a doutrina te restringe a isso. Então aqueles que passam por essa restrição se sentem então constrangidos ou contrariados, portanto preferem não seguir. Então nós temos esses três adeptos. Então eu não frequento e eu critico aquele que frequenta. A gente vê muito isso nas religiões de modo geral. Aquele indivíduo que escolhe a sua religião e vivencia aqueles princípios, seja católico, seja evangélico, seja umbandista, de qualquer outra religião, aqueles que não concordam, né, não veem naquilo algo que vai trazer para ele a felicidade do modo como ele deseja, ele vai então fazer os apontamentos e vai fazer também as suas críticas, né? Depois Kardec, então, aqui agora entrando no nosso estudo, feita essa revisão do que nós estudamos no encontro anterior, ele diz assim: seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente pelas ideias espíritas. Né? Então, essa primeira oração que nós vemos aqui nesse parágrafo já traz para nós uma ideia do próprio ensinamento de Jesus. Seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que a mensagem de Jesus mudasse o mundo de uma hora para outra. Nós estamos estamos ali quase 2000 anos daqueles ensinamentos e ainda assim a humanidade continua com todas as suas dificuldades, apesar de ter se modificado, né? Significativamente de 2000 anos para cá, mas ainda assim demonstra claramente as suas imperfeições. Então imaginemos aqui Kardec, no lançamento desse livro, aqui a gente coloca, vai de 1860, que foi quando foi publicada a segunda edição, imaginar que nesses 3 anos de publicação, 3, 4 anos de publicação, a sociedade simplesmente se transformasse porque um livro foi lançado. Principalmente um livro baseado, em termos morais, né, nos ensinamentos do Evangelho, que há 2000 anos continua já, né, se encontra presente ali, né, permeando, né, a sociedade como um todo. Então seria muita presunção imaginar que isso acontecesse de uma hora para outra. André colocou, né, acho que o que frequenta qualquer uma, pelo menos está se empenhando em procurar melhorar. Pois é, quando a gente vê alguém, né, investindo esforços e adotando aquela filosofia como filosofia de vida, por isso que a gente sempre lembra disso, né, o termo, a expressão filosofia de vida, significa que você tem ali um conteúdo filosófico, moral, e você vivencia aquilo, você coloca aquilo em prática na sua vida. E isso é uma filosofia de vida. Então nós temos pessoas que têm filosofias de vida que são uma filosofia materialista, é uma filosofia que tem bases religiosas, que tem bases espiritualistas, esotéricas, filosóficas. Cada um ali adota o modo como ele quer viver. A maioria acaba adotando uma filosofia muito mais pragmática, né? Ou seja, ele vai dançando conforme a música, ele não se esforça para seguir um padrão de comportamento visando o principal objetivo, que é a sua melhora interior. Ele simplesmente vai vivendo um dia depois do outro, e entrando um dia depois do outro, ele vai então acertando, errando, vai batendo cabeça ali com os seus propósitos, né? Ora acerta, ora erra. Então, na verdade, a filosofia desse indivíduo é viver ali nas tentativas de erros e acertos. Nós, como adeptos da doutrina espírita, assim como outros que seguem outras escolas filosóficas e religiosas, adotam esse padrão. Então, cada vez que você tem um comportamento, você já pensa, né? Será que você fez errado? Será que você fez o certo? Será que não poderia fazer melhor? Só o fato de você estar ali sendo estimulado a essas reflexões, em comparação daquilo que você estuda, daquilo que você conhece, com aquilo que você vivencia, essa filosofia já está fazendo efeito. Porque o alarme toca na sua consciência, dizendo assim: eu tomei essa decisão, eu fiz algo que eu não deveria ter feito, porque
a filosofia que eu adotei diz que isso é errado e que isso vai me trazer consequência. Então nós temos uma base de comparação. A maioria das pessoas do mundo acaba adotando, por exemplo, uma religião muito mais com essa esperança de que a religião traga para ele aquilo que ele quer, e não pela mudança que ele precisa fazer. É o contrário, é mais ou menos a ideia que nós temos do Gênesis, né, do Antigo Testamento, quando diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí nós pegamos Deus e transformamos em humano, e não nós que nos elevamos para o divino. Fazemos o contrário. Colocamos Deus humano, Deus com raiva, Deus com preferência, Deus com tendência, como todos os seres humanos são. Ao contrário do que nós deveríamos deixar essas imperfeições e nos elevarmos como divino. Tá, vai com Deus, Andréa. Então é o caminho contrário. Então a mesma coisa acontece com as religiões. As pessoas adotam as religiões para satisfazerem as suas necessidades e não elas seguirem a filosofia que é apresentada. No nosso caso, nós temos também essa mesma situação. Na doutrina, eu vou porque eu gosto de falar sobre isso, eu vou porque isso para mim é interessante, mas eu não tenho tanta disposição assim de viver. Aí eu vou colocar como argumento, né? Afinal de contas, eu não sou nem o Chico Xavier. Não é, e dessa forma, com certeza, também não vai ser. Mas se você pretende alcançar a verdadeira felicidade de acordo com aquilo que você estudou, esse é o caminho. E aí então você pode investir seus esforços ou simplesmente continuar se iludindo até o momento em que a consciência vai despertar. A Miriam colocou, né, estava pensando como ainda herdamos parâmetros filosóficos, mas em mesmo grau nos afinizamos ou não com eles, né? Porque é muito bonito a gente falar frases prontas, né? Pegar citações de pessoas que trazem ali um conhecimento filosófico, né? Então a gente vai adotando isso, porque é tudo bonito, mas na prática é diferente. Então na prática, né, você vivenciar aquilo significa você apresentar, você tem que fazer renúncias, renunciar a si mesmo, renunciar às próprias ideias, às vontades, e isso tudo para nós já não é tão simples assim, a gente não tem toda essa disposição. Mas pelo menos aquele que tenta, não consegue, tropeça, depois levanta, tenta de novo e vai errando, pelo menos ele está tentando. Agora que nós vemos, infelizmente, no mundo, muitas vezes acaba sendo ali uma doce ilusão, fazendo de conta que é feliz, mas depois, quando se der conta da realidade, percebe que, na verdade, perdeu muito tempo, né, e poderia ter sido feliz de um modo muito mais efetivo. O Brás colocou, né, eu era criancinho, já sabia o que eu queria em matéria filosófica e espírita, né? Pois é, Brás, então assim, quando encontra aquilo que fala ao coração e fala também a própria razão, porque não basta falar apenas ao coração, é importante falar para a razão, porque é a razão junto com o coração que vai fazer com que a gente caminhe efetivamente por aquele caminho, né? Naquela direção. Então muitas vezes a gente vai buscando, eu quero fazer o bem, eu quero ser uma pessoa boa, mas eu não consegui encontrar ainda alguma coisa que me preencha, vamos dizer assim, aquilo que mostre para mim o verdadeiro caminho. Então cada um tem o seu tempo. Muitas vezes você não se aproxima por falta de oportunidade, muitas vezes você não se aproxima por falta de entendimento, de conhecimento, mas vai chegar um momento em que você vai conseguir encontrar, mesmo que você não tenha ali uma filosofia, uma filosofia pronta para você adotar, você cria a sua própria filosofia de uma forma instintiva, mas pondo em prática aqueles princípios que você já traz em si. Então o espírito já demonstra ali aquele senso moral mais desenvolvido, né? Mais desenvolvido no sentido mediano do mundo, né? Nada de grandes missionários. Então você já tem ali alguns princípios, você tem ali aquele senso moral. Então você acaba dizendo, olha, eu não tenho nenhuma religião para seguir, mas a minha filosofia é fazer o bem. A minha filosofia é não fazer o mal para as pessoas. E nós encontramos pessoas que são, muitas vezes ali, que se encontram distantes de religiões. Ateus, por exemplo, né, que são pessoas generosas, pessoas que respeitam os outros e tudo mais, são princípios morais desenvolvidos, embora você não esteja vinculado a nenhuma instituição propriamente dita. Né? Por exemplo, né, Hermes, né, você vai abrindo ali a mão do egoísmo e vai pensando mais na fraternidade, que é o caminho contrário. Né? Então diz assim para nós, vamos lá. Seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se
subitamente pelas ideias espíritas. A ação dessas ideias não é certamente a mesma, nem do mesmo grau em todos os que as professam. Falamos disso agora, né? Mas qualquer que seja o seu resultado, mesmo fraco, representa sempre uma melhora, mesmo que seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isso é o que decorre da simples observação dos fatos. Mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem alguma coisa a mais do que os fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro é o mais geral, é o de desenvolver o sentimento religioso, até mesmo naquele que, sem ser materialista, seja indiferente às coisas espirituais. Disso resulta para ele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo pela morte, longe disso, porque o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que lhe faz aceitar, sem queixa nem pesar, uma morte inevitável, como uma coisa antes feliz do que terrível, em virtude da certeza do estado que lhe sobreviverá. Sobrevirá, né? Aqui vem uma parte curiosa, que Kardec coloca assim, essa indiferença com a morte. Naturalmente ele fala de uma indiferença relativa, né? Porque essa indiferença não significa desprezo. Mas a gente vê esse comportamento de um modo muito mais claro quando um espírita que tem ali conhecimento e entendimento participa de um velório. Enquanto as pessoas se desmancham, se desesperam e lamentam profundamente e tudo mais, o espírita mantém a serenidade porque ele compreende que naquele processo existe ali uma necessidade, existe uma história para aquele espírito. Para cada um ali tem a sua própria experiência. Enquanto que nós vemos um comportamento semelhante, né, muitas vezes, né, me recordo até mesmo na família, quando havia assim, um óbito na família, coisa que não acontece com frequência, graças a Deus, né? Mas a gente via, né, pessoas assim da família se debruçando sobre os caixões e chorando e fazendo escândalo. E aí mostra claramente a falta de qualquer compreensão do real sentido da vida. Porque a morte não é aquele processo que afeta as pessoas, atinge e machuca. Na verdade, a morte é parte de um processo natural de um indivíduo que veio fazer alguma coisa, terminou e foi embora. Então, sim, tem a saudade, né? O próprio Chico comenta isso, né? Que os espíritos agradecem as lágrimas de saudade, mas eles sofrem com essas lágrimas de incompreensão, de não aceitação daquilo que Deus proporciona para todos nós. Né? Bom dia, Cléo. André colocou, né? Muitos não entendem porque o espírita chora no velório. Não entende que somos normais. Pois é, tem choro e choro, né? É aquele choro de saudade e aquele choro de desespero. Mas, ao mesmo tempo, é aquele choro com serenidade, é aquele choro com equilíbrio, que compreende exatamente o verdadeiro sentido daquele processo. Então, por isso que essa indiferença pela morte, né? Não dizendo assim, a morte pode vir a hora que ela quiser, que não tem problema, não é isso. Mas sabendo que ela virá para todos nós, nenhum de nós aqui é imortal no sentido material, mas a nossa imortalidade vem do espírito, né? E sabendo dessa imortalidade, nós compreendemos que partir para o mundo espiritual significa dar continuidade num longo processo evolutivo, onde nós temos ali uma existência que tem continuidade, um novo ambiente para viver, novas experiências, novos aprendizados. E sem a ideia da crença, né, de pensar assim, olha, quando você morre, você vai para o céu. Ou seja, uma ideia muito vaga, uma ideia muito incerta, porque ninguém sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. Mas para nós que temos oportunidade de estudar, sabendo que o espírito vai ali os espíritos vão nas suas respectivas condições, vão vivenciar experiências, vão encontrar oportunidade de evolução, de crescimento, para nós é muito mais certo do que incerto para aqueles que não compreendem. Por isso a gente pensa assim, bom, aquela pessoa desencarnou. Na desencarnação nós sabemos que ela foi atendida, que ela foi acolhida, que ela vai se desenvolver, ou seja, ou vai vivenciar experiências compatíveis com aquilo que ela semeou aqui no mundo material.
Então essa clareza para nós mostra, ao mesmo tempo, essa indiferença, essa compreensão do sentido da morte e, ao mesmo tempo, a resignação de compreender que aquele momento é uma necessidade e que cada um vai seguir ali o seu caminho. O Hermes colocou, né, o fenômeno mais certo da vida, né, a morte. Né? Pois é. Dudu colocou aí, dizem no velório que uma pessoa da família, uma pessoa da família são frias, né? Não sentem, não choram, né? Mas eu sou espírita, eu não preciso disso, apesar do luto, né? Pois é, tem aquela ideia de sofrimento, desespero, né? Então, isso muitas vezes para nós significa até mesmo o amor. Ele te ama tanto que ele caiu em desespero. E aí quando você mantém a serenidade naquele choro silencioso, naquela dor silenciosa, da saudade, não do desespero da perda, significa que você amava pouco. É a visão que nós temos no mundo hoje. Então, quanto mais escândalo, mais amor, maior é o seu sentimento. E não a serenidade, né? Que isso não tem ali como você mensurar. A Sonja colocou para nós estudamos com certeza para conseguir colocar tudo que aprendemos na prática. No entanto, muitas vezes, apesar de todo o estudo, me vejo não colocando na prática, eu já sei na teoria. Mas, Sonja, foi o que eu comentei agora há pouco. Você chegou agora há pouquinho, mas eu comentava exatamente isso, né? O fato da consciência de um espírita, que mesmo não consegue pôr tudo em prática, o fato desse espírita perceber as ações, a qualidade das suas ações, sabendo que poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor, poderia suportar melhor as coisas, poderia aceitar aquele desafio. Só o fato da consciência acusar isso significa que ele sabe o que está vivenciando, que ele pode melhorar, que ele podia fazer diferente. Porque o detalhe que nós observamos no mundo hoje é que as pessoas simplesmente não se importam. Elas querem viver a vida do modo como elas querem viver, e não do modo como a vida apresenta para ela ali todas as suas lições e desafios. Então a gente vai assimilando gradualmente esses aprendizados e no devido tempo, conforme a gente vai amadurecendo, isso vai se tornando para nós uma prática, uma verdadeira filosofia de vida, como eu coloquei anteriormente. Hermes colocou, né, parece que os que têm medo da morte são aqueles que não semeiam bem durante a existência terrena. Né? Ou muitas vezes também a própria confusão, né, Hermes, aquilo que é pregado. Hoje existe um terrorismo, um terrorismo espiritual muito grande na nossa sociedade como um todo, né? Que fala-se muito de inimigos no mundo espiritual, fala muito de sofrimento no mundo espiritual. Então vão pregando essas ideias, né? Com muito mais intensidade. Para você acreditar no bem, você precisa conhecer o mal. E não apenas conhecer o bem pelas suas ações. Então, na verdade, é a forma como esses ensinamentos vão sendo transmitidos que causam nas pessoas essas confusões. E, portanto, né, com a confusão, você acaba tendo ali as incertezas, e com qualquer incerteza vem o medo. O Dudu lembrou aqui, né, Santo Agostinho diz, né, a morte não existe, e sigo nisso. Ou seja, a sua convicção. Né? Andréia, né, isso é bonito de dizer, mas na hora de se ver um filho no caixão, tudo cai por terra. Mas a dor vem, né, mas depois a gente tem a compreensão, a serenidade. Né, e a gente pode colocar, André, a gente vai estudar sobre isso também, nos livros do Chico, né, um ou outro livro que eu selecionei fala desse assunto, que a gente percebe, né, naquele próprio documentário, né, As Cartas de Chico Xavier. Então, As Cartas de Chico Xavier, é aquele documentário que tem ali, né, as várias famílias que se aproximaram da doutrina espírita, depois da perda de um ente querido, que era principalmente mães e pais, né, que depois de entrarem em contato com o Chico, começaram a receber mensagens e mudaram suas vidas. Então há aqueles que não conseguem, claro, né? Você, uma pessoa comum, que não tem esse conhecimento doutrinário, se depara com a morte no sentido de perda, no sentido de desaparecer, no sentido de perder para sempre, e aí depois tem o entendimento, a partir quando tem contato com essa filosofia. Então, todo mundo ali vai despertando no seu tempo. Para muitos, né, o despertamento vem através dessa dor. Essa dor tão dolorosa. Para outros vem pela vontade de aprender. Para outros vem ali com as suas experiências. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Vamos em frente. Falou sobre desprezo da morte, né? Então, o primeiro e o mais geral
é o de desenvolver o sentimento religioso, até mesmo naquele que, sem ser materialista, seja indiferente às coisas espíritas. Aí ele fala dando do desprezo da morte. O segundo efeito, talvez tão geral como o primeiro, é a resignação em face das vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes de sua importância, e o homem não mais se perturba tanto com as suas tribulações. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, e daí também o afastamento do desejo de abreviar a vida, porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se pretendia ganhar. A certeza de um futuro que de nós mesmos depende tornar feliz, a possibilidade de estabelecer relações com seres que nos são caros proporcionam ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte se amplia até o infinito pela visão contínua da vida, de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundidades. Aqui ele tem um trecho que ele fala sobre a questão do suicídio. Né? Mais uma vez, Kardec procura levantar esse tema por causa do contexto da época que nós conversamos. Né? A ideia do materialismo tinha ganhado naquele período muito espaço e, portanto, as pessoas tinham ali um certo desprezo pela questão espiritual. Portanto, vivia apenas a matéria e, terminando a matéria, ele vivia a sua vida. Ontem, por acaso, eu assisti a já comentei desse programa com vocês, é um programa chamado Que Mundo é Esse?, que passa no canal Globo News. E nesse Que Mundo é Esse? São ali repórteres, né, 3, 4 repórteres, jornalistas e tal, que viajam pelo mundo contando a história de um lugar. Então eu já falei para vocês, né, que foram lá, por exemplo, para a Rússia, foram para... Vai com Deus, Cléo, bom trabalho. Fala sobre a Rússia, fala sobre Coreia, sobre Estados Unidos e tal. E o episódio de ontem que eu assisti, né, nessa temporada nova, eles foram para o Japão. E aí falava do Japão, eles foram em fevereiro para lá, e mostrava um pouquinho, né, sobre o início da pandemia no Japão, quando aquele transatlântico, né, que tinha ali várias pessoas contaminadas, estava ali aportado, né, no porto de Tóquio, e aquela dificuldade toda de lidar, expectativa de pandemia, expectativa de mudança do imperador, né, portanto uma nova era para o Japão. E aí contando um pouco da história e tudo mais, e aí então dos temas que eles apresentaram na pauta foi a visita a uma floresta que tem no Japão, onde a quantidade de suicídios é significativa. E o Japão ele tem assim um altíssimo índice de suicídio, tanto para jovens como para idosos. Para o idoso, porque ele chega um momento em que ele não vê mais sentido em ser um fardo para a família. Portanto, ele opta pelo suicídio. Outras vezes, eles comentavam que familiares levavam esses idosos para essa floresta e voltavam para casa sabendo que ele sabia o que tinha que fazer. E, por outro lado, havia jovens que, com dívidas, com falta de dinheiro para poder fazer um planejamento que se exigia naquela sociedade, optava também pelo suicídio. E essa floresta ficou famosa no mundo. Então, filmes de terror, inclusive, foram feitos por causa dessa floresta, aquelas coisas bizarras que o ser humano consegue pensar, né? Mas aí mostrava exatamente ali o grande cuidado. E esses jornalistas eles ficaram bastante sensibilizados para tocar nesse assunto, e eles conversaram com instituições do governo japonês para saberem de que modo que eles poderiam abordar esse tema para que fosse de um modo respeitoso, sensível, para que não fosse visto apenas como um ponto turístico, mas mostrando o drama de uma sociedade. E aí depois começavam a falar que o Japão tem uma tradição, né? Então você tem ali, na época do Japão feudal, quando você tinha ali, né, o harakiri, né, e outras práticas de suicídio em nome da honra. Depois você tinha ali durante a Segunda Guerra ou durante as guerras, aqueles soldados, né, que iam pro combate sabendo que não tinha volta. Nós tínhamos os kamikazes que, em nome do imperador, em nome da honra,
também jogavam ali os aviões, que eram preparados inclusive com um sistema de explosão de bombas para poder afetar o adversário, que ele tivesse um desprezo pela vida. Então é uma coisa assim meio cultural, antiga. E essa parte do suicídio, né, quando eu assisti ontem, eu estava pensando, né, qual seria a oportunidade que eu teria para poder comentar com vocês sobre isso. Eu até tenho esse vídeo, eu posso disponibilizar, né, esse episódio para vocês verem o comentário, como é essa floresta, né, um lugar assim bastante afastado, e pessoas próximas, inclusive, ali, cafés, bares, alguma coisa assim, algumas pessoas procuram, né? Tinha até um senhor que era dono de um bar, onde quando pessoas sozinhas param para beber alguma coisa, ele já fica desconfiado e já se aproxima e começa a conversar. Meio que fazendo ali um atendimento fraterno com ele, né? E ele disse que conseguiu, pelo menos 160 suicídios ele conseguiu impedir. Apenas na conversa de balcão. Né? Então, provavelmente, né? Então, assim, as placas, né, as pessoas caminham nesse local, e as placas ali de orientação trazem mensagem, né? Olha, pensa na sua família, pensa nos seus amigos, se você precisar, telefona pra gente. É uma coisa assim absurda de você imaginar. Que num lugar que poderia ser um parque, né, uma reserva, as pessoas sabem que o suicídio acontece, e mesmo assim as pessoas continuam procurando. E a maioria lá no Japão é de shintoísta ou budista. Ou seja, você percebe que tem ali uma filosofia espiritualista, mas aquilo não é vivenciado na prática. Portanto, o suicídio diante dessas adversidades da vida é uma opção viável. E eles encontraram uma brasileira, vocês verão, depois eu passo o link para vocês lá no nosso grupo no Facebook, para vocês baixarem. Uma brasileira que se encontrava lá, que estava em depressão também, e ela comentava, né, foi encontrado na rua com ela. E ela então comentou que pensou em suicídio, por causa de depressão, de dificuldades. Quando ela foi para o Japão, as coisas estavam difíceis para ela. E ela disse que procurava nos blogs sobre essa floresta, e aí então tinham pessoas que colocavam recados dizendo, olha, se você quiser ir lá, eu também estou com vontade de ir, então a gente pode ir junto. Coisas assim que vivenciam naquela sociedade. E aí a gente pode estender para outras também, né? Na Coreia também assim tem uma pressão muito grande para o sucesso das pessoas. Um jovem que começa a entrar naquele período universitário, ele tem que pensar na coisa certa para que ele tenha ali um sucesso na sua vida pessoal rapidamente, porque é a grande expectativa da família. E quando ele percebe que não consegue alcançar aquilo, ele começa a entrar em depressão, e aí então o suicídio naquele local acaba se tornando uma questão de saúde pública. Que é exatamente o que Kardec coloca. O espírito, então, quando ele diz assim para nós, né, o espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes de sua importância. E o homem não se perturba tanto com as atribulações. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, e daí também o desejo, né, o afastamento do desejo de abreviar a vida. Porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se pretendia ganhar. Então a gente vê assim, não é um indivíduo, nós vemos sociedades que pensam dessa forma. Sociedades que trazem ali, né, a sua cultura, as suas tradições, que se prendem, né, completamente, né, na visão materialista, na visão terrena. Apenas isso. Se a vida não está boa para você, você tem essa opção. Então é uma coisa que acaba chocando quando você vem de uma cultura diferente e encontra aquilo sendo visto com tanta naturalidade. Mas enfim. Deixa eu ver aqui. O Braço colocou no maior cemitério de Brasília, chama Campo da Esperança. Né? Pois é. Mas essa Campo da Esperança é no sentido de continuidade da vida. Né? Então eis aí a questão. Então aqui o terceiro efeito que nós podemos colocar também. Primeiro vem despertar a espiritualidade das pessoas. Segundo, fazendo com que as pessoas enfrentem a vida com coragem, porque elas têm a compreensão sobre provas, expiações, imortalidade, o período que nós vamos viver aqui, que é um período curto na vida material, porque a nossa realidade é espiritual. E o terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios. Aí vem a parte de moralização. Mas é necessário dizê-lo, o princípio do egoísmo e tudo que dele decorre
são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, mais difícil de se desenraizar. Podemos fazer sacrifícios voluntários, contanto que nada custem e, sobretudo, que não nos privem de nada. O dinheiro exerce ainda sobre a maioria dos homens uma atração irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, que se trata de suas próprias pessoas. Assim, a abnegação de si mesmo é o sinal do mais eminente progresso. Então, né, olha que lição que é trazida para nós então. A abnegação de si mesmo é um sinal de progresso. Mas aí a gente tem aquela ideia que a gente coloca, né, um padrão da sociedade. A sociedade aprendeu a viver dessa forma. O indivíduo vivencia isso, ensina para o outro, uma família passa para outra, uma geração passa para outra. Chega uma hora que uma sociedade inteira vive daquela forma e as pessoas não conseguem se desprender daquilo. Porque aquilo que é a única realidade que eles conhecem. Eis a questão. O Flávio colocou lá em cima, né? O povo japonês é curioso, né? Muito disciplinado em certos pontos e materialistas ao extremo do outro. Se você perguntasse o que seria mais importante para eles entre família, governo e empresa, eles respondiam que o mais importante era a empresa, pois proveria o sustento da família. Em segundo lugar seria o governo, pois se algo acontecesse com ele, a família teria amparo. Quando estive lá a trabalho, achei impressionante como era o respeito que eles demonstram aos mortos no campo das cerejeiras de Hiroshima. Né? Esse detalhe que você pôs lá em cima, Flávio, é até citado por relações públicas que eles tiveram, nesses repórteres, tiveram contato lá no Japão, que falava exatamente isso, né, que para o japonês, agradar o chefe é muito mais significativo do que você agradar a família. Então você tem ali os workaholics, né, que são aqueles viciados em trabalho, pessoas que cometem suicídio por causa de trabalho, pessoas que morrem por acidentes por causa de trabalho. Então o excesso da visão materialista de sucesso, de progresso, que é uma questão cultural, você nasce vivendo isso. A sua família te ensina a ser assim. E você quebrar esse padrão é extremamente difícil. Por isso, quando a gente começa a analisar esse aspecto antropológico de você ver cada sociedade que tem ali sua cultura, seu modo de viver, o indivíduo que tenta se modificar dentro daquela sociedade, ele nada contra uma correnteza muito poderosa. E no caso, por exemplo, todos nós, enquanto sociedade planetária, pensarmos que nós somos espíritos imortais e podemos viver de um modo diferente como espíritos encarnados, também é uma exigência muito grande, porque todos nós aprendemos, desde o início da nossa jornada, que a vida material é a nossa única realidade. O resto é uma questão de crença. E a felicidade se encontra aqui, na matéria, naquilo que você conquista. Então você aprende isso. Tanto que nós conversamos outras vezes, né, naquele padrão da nossa sociedade. Você nasce, vai se desenvolvendo, vai para a escolinha, termina a escola, já tem que escolher uma faculdade, começa a namorar, casa, trabalha, se aposenta e morre. É isso que se resume a nossa vida aqui. E aqueles que não conseguem ser felizes nesse percurso são pessoas que ali se desiludem completamente com a vida. Mas quando você vem para cá e você começa a receber uma educação, se vendo como espírito encarnado, que as experiências que a vida vai te proporcionar faz parte do aprendizado do espírito e não apenas uma conquista da matéria, você começa a viver diferente. Então aqui no Brasil nós temos o privilégio de ter a doutrina espírita bastante disseminada entre a nossa população, mas nós temos lugares no mundo que nunca ouviram falar disso. De doutrina espírita, já ouviram falar dos fenômenos, né? Fantasmas, a ideia de continuidade da vida depois da morte, pessoas que se comunicam com os mortos, aquela coisa toda. Mas filosoficamente, a doutrina espírita nem sequer é conhecida. Por isso, então, as pessoas vão vivendo esse pragmatismo, cada dia, um dia depois do outro. Não existe um planejamento a longo prazo dizendo, olha, eu estou vivendo os meus dias e através dessa vivência eu vou construindo, eu vou me construindo intimamente e ao mesmo tempo me reformando. Porque eu sei que eu sou um espírito imortal e eu penso lá na frente, então eu trabalho hoje para alcançar esse objetivo. Mas na sociedade de modo geral, eu vivo hoje, depois eu vivo amanhã e eu seja o que Deus quiser. Mas o que você espera do seu futuro?
Nada. Simplesmente porque não tem nenhuma expectativa e não tem nenhuma perspectiva diferente dessa realidade que eles vivem. Então é isso que Kardec propõe aqui para os leitores do Livro dos Espíritos naquela época e para nós da mesma forma, né? Exatamente isso. O propósito do livro não é uma coletânea de informações, mas é o manual de instruções da vida. E esse manual de instruções vai trazer para nós ali todas as orientações para que a gente possa compreender o sentido de tudo, para que depois a gente possa se posicionar diante da vida. E não simplesmente ser jogado, né? É aquele avião de combate, o paraquedista na porta, aí o comandante ele dá um tapinha nas costas e fala boa sorte, empurra o indivíduo para a vida. Não. Nós temos exatamente onde, como e por que fazer as coisas. Né? Para todos nós, de alguma forma, né, Namone, sempre vem ali uma visão diferente de transformação, de reforma para cada um de nós. Né? A gente vai sempre buscando esse novo caminho como opção, porque a gente percebe a lógica de tudo isso. Né? A Angelina trouxe para nós, a felicidade é construída a cada dia, o ser aprendendo a buscar Deus para vencer as tendências negativas para ser um dia feliz. Então a gente entende exatamente quem nós somos, que nós temos as nossas imperfeições, que temos as nossas dificuldades, que temos que trabalhar interiormente para a superação dessas limitações e tendências. Tudo tem sentido para nós. Por isso que a doutrina ela traz para nós esse manual de instruções da vida, que traz respostas para tudo que a gente está vivendo. E não simplesmente você encara as coisas porque a vida é assim. A vida é assim mesmo, paciência. A vida é muito mais do que isso, né? Apenas para ficar trazendo ali, né, surpreendendo os seus viventes, digamos assim. Vamos lá. Item número 8. Kardec traz para nós aqui, então, uma outra visão agora, né? Os espíritos, perguntam algumas pessoas, nos ensinam uma nova moral, qualquer coisa de superior ao que o Cristo ensinou? Eis a pergunta. Manda, Dudu. Antes da gente continuar, vamos aqui só acompanhar a mensagem que chega para nós, né? Então, a gente percebe, né? Diz aqui para nós, então. Morrer não é apenas deixar-se sair da carne terrena. Morrer é saber que o que foi realizado em vida é tomar essa carne o mínimo que esteja despojado num chão seco ou molhado, no sol, na chuva, no choro sofrido ou no silêncio contido no luto que favorece ao irmão ou irmã que está partindo de seu corpo etéreo a lugares já conhecidos. Há parentes e amigos que na alegria da volta se veem e se entrelaçam num abraço fraterno e saudoso, onde aquilo que ficou lá atrás foi apenas conceitos e experiências de uma formatação programada para que esse espírito viesse mais sabedor do que teria que ser feito em vida pregressa. Portanto, não deixe de purgar as suas convivências anteriores. Purifique seu pensamento, deixando na sua consciência que o corpo se foi para a terra e tinha essa necessidade. Que se o corpo foi para a terra, tinha essa necessidade. E o espírito voltou ao seu lar natural. Aquilo que tu chamas de morte, na verdade é a sua libertação do seu momento desenhado e traçado com a avidez desse espírito que mereceu estar no corpo até a hora que precisou retornar. E assim, com a alegria da satisfação desse momento sublime, saber que tudo foi realizado com sucesso ou não, você voltou ao lar que merecia. Seja a luz nas suas vitórias, seja a luz nas suas derrotas, mas tenha certeza de que tudo foi e será cumprido da forma que Ele deu a ti. Desencarne confiante, sem medo, sem sofrimento, pois sofreis na carne e retorne com alegria no espírito. Você merece ser feliz junto dos que retornaram antes de ti. A morte é apenas a razão do corpo que não precisa mais viver na carne. Você sempre será um dínamo de amor ao Pai Celestial, que com seu amor sempre o receberá bem. Obrigado pela participação. Então nós vemos, né, essa mensagem ela traz para nós o resumo, né, de tudo aquilo que nós entendemos de conceito de morte. Mas a pergunta é, né, quantas pessoas têm o privilégio de ter contato com mensagens, né, tão esclarecedoras como essa?
mensagens que mostram para nós uma realidade diferente diante dessa experiência tão dolorosa. Já que para a maioria a morte é desespero, a morte é um luto sofrido, a morte é o preto, a morte é a perda definitiva. E aí então vem a mensagem para nós dizendo que a morte é apenas ali o fim do corpo e o espírito segue. Mas esse é o detalhe, não é apenas o espírito no sentido de crença, o espírito no sentido de fé, mas o espírito como a personalidade real de que nós somos de fato. Então esse entendimento, a gente vê assim, o que seria do mundo se todos tivessem essa compreensão, tivessem essa noção? As atitudes, de que modo que isso acabaria? Porque não é apenas a morte, mas como nós vimos na mensagem, a morte ela é a transformação e depois o ser continua. E ele continua nesse sentido de voltar para casa e depois ali fazer uma revisão de todas as experiências que ele vivenciou. Então é esse entendimento dessa imortalidade, de que nós somos espíritos, e dizer para nós aqui, né, o que é um grande desafio, né? Que ele coloca aqui, né? Deixa eu pegar aqui o trechinho, que ele é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Espera lá um pouquinho. Aí coloca aqui, né? E assim, com a alegria da satisfação desse momento sublime, saber que tudo foi realizado com sucesso ou não, você voltou ao lar que merecia. Depois ele coloca aqui também. Desencarne, esse aqui que eu queria pegar. Desencarne confiante, sem medo, sem sofrimento. Ou seja, né, dizendo para nós que esse momento, que para nós culturalmente é algo tão terrível, tão doloroso, pensar que a nossa desencarnação pode ser confiante, pode ser tranquila, e que isso para nós é apenas um momento de transformação, seria exatamente aquilo que eu comentei. Nós passamos a nossa vida inteira assistindo e vendo esse momento tão difícil. E agora a gente tem que fazer aquele esforço, não apenas de falar em reforma, né? Quando a gente fala em reforma, a gente tem que pensar na marreta, quebrando parede, quebrando um monte de coisa, quebrando piso, para depois colocar coisa nova. E esse quebrar significa muito barulho, muita sujeira, muito esforço, para depois trazer esse conceito novo. Então nós temos oportunidade hoje de fazer isso. E claro, né, coincidindo também que o Braz lembrou, a respeito do dia de finados que vem segunda-feira. E a gente começa a ver a movimentação das pessoas indo ao cemitério, rever os seus mortos, né? Ontem mesmo minha mãe conversava aqui com a minha tia, e ela dizia assim, a gente precisa ir no cemitério ver a maninha, o modo carinhoso como ela chama a irmã que desencarnou há pouco tempo, né? Ou seja, ir ao cemitério, entendo, né? Minha mãe é espírita e tudo mais, entendo a expressão, mas a gente percebe que culturalmente a gente não consegue se desprender disso, de saber que não é ali que se encontra o espírito, mas como a gente precisa de uma referência material, onde se encontra essa pessoa se a última vez que você a viu foi no cemitério? Então a gente tem que sair daquele conceito material e entrar num conceito abstrato, coisa que para nós é extremamente difícil. Porque o abstrato ele é muito vago, então a gente não tem certeza das coisas. Agora, quando você vai diante de um túmulo, você tem certeza que a pessoa está ali. Está ou estava ali. E é aí que a gente começa então a mudar esse pensamento, né? Através dessa briga entre aquilo que nós queremos acreditar e aquilo que já se encontra enraizado na nossa consciência, na nossa mente, em termos de conceitos e definições. O Hermes colocou, né, está partindo do seu corpo etéreo, ou com o seu corpo etéreo, né? Com o corpo etéreo, né? Lembrei de Humberto de Campos, né? Se pudesse adiar a morte para não ser enterrado, no dia de finados seria bom, né? Pois é. A gente vai ler esse texto de novo, Braz, lá no Cartas e Crônicas, né? Ou é Instruções Psicofônicas, um dos dois, mas de qualquer forma a gente vai ler os dois livros. Então ele conta essa história do dia de finados, né? Que é uma história, seria cômica se não fosse trágica, né? André colocou, nessa palestra já começaram para ajudar, principalmente nessa fase tão difícil que estamos passando. Vocês se lembram que nós recebemos aqui uma mensagem de um companheiro do plano espiritual, que ele falou que desencarnou, a gente falava exatamente desse tema, que era a morte, e ele comentou com a gente que ele desencarnou vítima da Covid. Talvez lá para o mês de abril ou maio, não me recordo exatamente. E o que ele trouxe foi uma questão muito curiosa.
que naquele período, né, que a gente estava no auge da pandemia, que era uma coisa assim que a gente não estava acostumado ainda, então assim, as pessoas não podiam ir ao cemitério, as pessoas não podiam acompanhar ali os seus familiares que partiam e tudo mais. E ele então, né, falava que fez todo aquele planejamento para como será a sua morte, né? Vai ter o velório, vai ter ali os familiares e amigos, vai ter depois aquela missa de sétimo dia e coisa e tal, o sepultamento vai ser desse ou daquele jeito, e de repente ele morre no meio da pandemia, isolado, esquecido numa maca quebrada no canto de um corredor. E aí colocaram ele dentro do caixão e enterraram e a família não podia estar presente. Ou seja, ele falava assim que até a morte a gente planeja. E de repente, num momento como esse, você é surpreendido de uma forma que você não podia, entre aspas, contar com a presença dos seus familiares no momento em que você partiu. Então, até nisso a gente percebe, né, como as experiências de morte para cada indivíduo acaba sendo impactante e afeta inclusive no mundo espiritual depois que ele retorna. Porque nós levamos as nossas convicções. Então aquela ideia do luto, do cerimonial, da partida, isso faz parte da nossa vida, do choro, das lamentações e tudo mais, né? E é algo bem interessante da gente pensar nisso. Vamos lá, né? O Braço colocou, né, contratar as carpideiras, né, que é uma coisa que era cultural. A morte é ainda um grande tabu, né? Por isso que nós temos uma dificuldade muito grande. Mesmo que você queira desmistificar a morte, no sentido de você falar dela como um processo, como continuidade da vida, as pessoas têm muito medo de falar sobre esse tema. Porque dá a impressão de que você atrai, né, aquele mau agouro, né? De que estava tudo quietinho, você foi falar disso, aconteceu uma desgraça na família. Aí você vai pensar, nunca mais falo nisso porque a culpa foi minha. Então é um tabu, é um tema que é muito difícil de nós abordarmos, né? Hermes colocou, né, todos nós, apesar de termos algum conhecimento do pós-existência terrena, sentimos algo de medo entre a morte do corpo físico, né? Ante a morte do corpo físico. Lembramos Jesus que teve a mesma reação, mas recuperou-se em seguida, né? A gente pode falar do Chico, né? A história do Chico que a gente vai acompanhar lá no Pinga Fogo é assim, né? Morra com a educação. Como lembrou o nosso irmão aqui, morra sem medo. Como a gente vai morrer sem medo se nós aprendemos a viver com medo o tempo todo disso? Aí vem exatamente através do esclarecimento e através do nosso amadurecimento diante das experiências da vida. Vamos lá, meus amigos, item número 8. Pois é, André, é difícil, né? Por isso que eu falei para vocês que a cultura de uma sociedade, ela exerce uma influência que você quase não consegue se desvencilhar. Porque você passa a vida inteira vendo isso, assistindo sobre isso, vendo as pessoas sofrendo, vendo jornais, vendo programas que você assiste. E aí depois, quando está chegando a sua hora, você vai falar assim, não, tudo isso que eu vi durante toda a minha vida, tudo isso é ficção. A realidade é a minha tranquilidade. Como que a gente vai viver esse momento? De tão difícil que é, né? Pois é. O Braço colocou, né, na prática da projeciologia, é uma boa para perdermos o medo da morte, né? Então, quem tiver ali a oportunidade, né, boa viagem para conhecer um pouquinho o mundo espiritual antes de estar no mundo espiritual definitivamente. Vamos lá, pessoal, só avançando aqui então. Os espíritos, perguntam algumas pessoas, nos ensinam uma nova moral, qualquer coisa de superior ao que o Cristo ensinou? Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, que vem fazer o Espiritismo? Esse raciocínio se parece singularmente àquele do califa Omar falando da Biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que aquilo que existia no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. Se encerra outra coisa, é má. Se encerra outra coisa, é má. E tanto mais deve ser queimada. Né? Então aqui diz a lenda, né, que o califa falou isso sobre a Biblioteca de Alexandria. Tá. Não, o Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus. Mas perguntaremos, por nossa vez, se antes do Cristo os homens não dispunham da lei de Deus revelada a Moisés. Se outra doutrina não se encontra no Decálogo, e por isso se dirá que a moral de Jesus foi inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita, por que a do Cristo é tão pouco praticada
e porque até mesmo aqueles que proclamam a sua sublimidade são os primeiros a violar a primeira das suas leis, a caridade universal. Isso porque a caridade universal significa respeitar a opinião dos outros, respeitar a diversidade das ideias, né? Respeitar o próximo, apesar dele pensar e viver de um modo diferente de você. E essa caridade, ama teu próximo como a ti mesmo, foi ensinada por Jesus naquela época. E agora, quando você fala alguma coisa nesse mesmo sentido, você sofre esse ataque. Os Espíritos vêm não somente confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica, e ao lado da moral, vem definirmos os mais abstratos problemas da psicologia. Então a doutrina que Kardec coloca nesse parágrafo, que os espíritos vieram, na verdade, é aquela história que a gente sempre comenta hoje popularmente, né? Você entendeu ou quer que desenhe? Aí os espíritos vieram desenhar, trazendo ali perguntas, situações práticas da vida. Porque então quando Jesus fala, ama teu próximo como a ti mesmo, ninguém vai ao Pai senão através de mim, o que você pode entender por isso tudo? E aí então vem a doutrina espírita e os espíritos trazem para nós perguntas e respostas sobre questões práticas da vida. De que modo que o espírito pode alcançar a felicidade? Bom dia, Sandra. De que modo que o espírito pode alcançar a felicidade? De que modo que o espírito pode encontrar paz de consciência? E aí então, tudo aquilo que foi ensinado na teoria, através das parábolas, através dos ensinamentos filosóficos, mas que eles eram bastante superficiais, porque você não via aquilo na prática, embora Jesus estivesse ali mostrando aquilo para as pessoas, mas nem todo mundo acompanhou. Então você vai ler alguma coisa que foi dito sobre aquilo, contando uma parábola, tentando alcançar os corações e as mentes das pessoas que não tinham acesso e nem tinham muitas vezes capacidade de compreender aquilo. E aí os espíritos então vieram mostrar. Aquele indivíduo que viveu feliz aqui no mundo material, chegou feliz no mundo espiritual. Aquele que viveu como egoísta, chegou no mundo espiritual sofrendo as consequências. E assim vai. Angelina colocou, né? Aprendi que é melhor colocar flores em casa e recebermos com amor, fazendo a meditação através do Evangelho. Mas para hoje fazer assim foi preciso várias reflexões. Não condeno quem ainda vai visitar o cemitério. Pois aí nem podemos condenar, né, Angelina? Porque cada um ali tem a sua necessidade. Nós temos graus de compreensão, nós temos graus de maturidade bastante diferentes. Então, enquanto alguém tiver necessidade de fazer isso, faça. Exatamente porque nós estamos condicionados a essa prática, a essa linha de pensamento, né? A Chaconate colocou, né? Assim como não é preciso ir à igreja, ao templo, para sentir e acreditar em Deus. Também a ida ao cemitério não é necessário para estar com seus mortos. Em qualquer lugar se faz uma oração. Exatamente também tem isso. A necessidade que nós temos de estarmos num ambiente religioso para nos aproximarmos de Deus, né? Então é uma questão ainda cultural. Nem Jesus condenou a ninguém, né? Pois é. Seguindo aqui para nós, vamos lá. Seguindo esse estudo ainda, esse tema ainda, né? Jesus veio mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem. Por que Deus, que o enviaria para relembrar a sua lei esquecida, não enviaria hoje os Espíritos para novamente a lembrar de maneira mais precisa, agora que os homens a esquecem para tudo sacrificarem ao orgulho e à cupidez? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e determinar os seus caminhos? Quem dirá que os tempos preditos não são chegados, como afirmam os Espíritos, e que não alcançamos aqueles em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para acelerar o seu adiantamento? E aí, bom, inevitavelmente, eu vou lembrar, né, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade dizendo, chegou o momento em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Ou seja, chega um momento, valeu professor, chega um momento em que os Espíritos começam então a trazer a realidade dessas interpretações. Até porque a gente lembra sempre, né, que quando nós falamos sobre a interpretação dos ensinamentos do Evangelho,
elas são muito particulares, né? Nós fazemos ali o Evangelho, interpretamos o Evangelho de acordo com a nossa visão e até mesmo com o nosso interesse. Então, houve a necessidade de nós, então, nos aprofundarmos detalhadamente nesses ensinamentos para não termos mais dúvidas sobre ele. Eis aí os detalhes. Né? Dudu lembrou aqui embaixo, deixai os mortos enterrar seus mortos. Né? Então, também ali é um ensinamento valioso de Jesus. E continua aqui para nós, vamos lá. Não há qualquer coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todas as partes do globo? Não é apenas um homem, um profeta que nos vem advertir, pois é por toda parte que a luz se derrama. É todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos. Como a invenção do microscópio nos descobriu o mundo dos infinitamente pequenos que sequer suspeitávamos. Como o telescópio nos descobriu milhares de mundos de que também não suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos rodeia, cujos habitantes nos acotovelam a todo momento, participando à nossa revelia de tudo o que fazemos. Aqui nós sabemos, né? Participam intimamente. Há algum tempo ainda, e a existência desse mundo, que é justamente o que nos espera, será tão incontestável quanto a do mundo microscópico ou dos grandes globos perdidos no espaço. Então, assim como nós temos a convicção dos micro-organismos, das bactérias, vírus, protozoários e outros, nós temos também ali a compreensão daquilo que é grande, né? Planetas, estrelas, cometas, galáxias, enfim, nós teremos no devido tempo, né? Esperamos que seja em breve, essa convicção do mundo espiritual. E as manifestações estão aí, né? Se apresentando claramente para mostrar que isso é uma realidade. Mas como nós ainda nos encantamos apenas com o fenômeno, vendo ali aquela florzinha, né, no pé de uma cadeia de montanhas, a gente presta atenção na florzinha e não presta atenção na montanha. Então nós olhamos para o fenômeno e nos esquecemos do significado desse fenômeno, que nada mais é do que ali o meio de comunicação, a porta de entrada das comunicações vidas do plano espiritual, que é uma realidade. Então nós não temos médiums que têm dúvidas sobre o mundo espiritual? Será que tudo isso é verdade? Dizem alguns. E nada valerá então, diz Kardec, nos terem feito conhecer todo o mundo, nos haverem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo? É verdade que essas descobertas, se assim as podemos chamar, contrariam de algum modo essas certas ideias estabelecidas. Mas não é certo que todas as grandes descobertas científicas igualmente modificaram e até mesmo derrubaram as ideias até então mais acreditadas? E não foi necessário que o nosso amor próprio se curvasse diante da evidência? O mesmo acontecerá com o Espiritismo, e dentro em pouco ele terá direitos de cidadania entre os conhecimentos humanos. Aqui é bacana, né, Kardec, quando ele usa essa expressão, direitos de cidadania, significa que ele é aceito como parte das crenças da sociedade, ou como parte dos conhecimentos doutrinários, e não simplesmente sofrendo ali todos os preconceitos, sofrendo todos os ataques, as descrenças, e até mesmo, né, sendo envolvido com tantas e tantas fantasias. Ele se tornará parte dos conhecimentos humanos. Assim como você tem a biologia, a astronomia, você vai ter o espiritismo também como parte dessas ciências que são estudadas e vivenciadas na prática pelos encarnados. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram por resultado nos fazer compreender a vida futura, nos fazer vê-la, nos iniciar nos princípios das penas e dos gozos que nos esperam, segundo os nossos méritos, e por isso mesmo conduzir ao espiritualismo aqueles que não admitiam em nós mais do que uma máquina orgânica. Então a doutrina espírita começa, de imediato, a fazer com que as pessoas tenham essa visão espiritualista sobre si mesmas. Ou seja, eu sou espírito e existe algo além da matéria. Já é o primeiro passo.
Depois diz aqui para nós: não tivesse ele conduzido mais do que isso, a ordem social lhe teria de ser reconhecida. Mas ele faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número dos que ele conduziu a sentimentos melhores, neutralizando as suas tendências más e desviando do mal, é maior do que se pensa e aumenta todos os dias. E que, para eles, o futuro já não se apresenta de maneira vaga, mas é uma realidade que se compreende, que se pode explicar, quando se veem e quando se ouvem os que nos deixaram lamentar-se ou felicitar-se pelos que fizeram na vida, na terra. Quem quer que testemunhe isso é levado a meditar e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar a si mesmo e de se emendar. Então essa compreensão dessa realidade mostra para nós, né, a transformação que isso proporciona. Dudu colocou, nessa é minha condição no momento. E se ele quer assim que venha, né? E eu a receberei sempre com alegria de saber que o recado foi passado, né? Então, né, entre os loucos, né, muitas vezes nós temos ali a serenidade que não existe entre aqueles que se consideram sãos. Então aqui, pessoal, nós temos só mais um trechinho. Deixa eu finalizar esse item número 10 agora, para a gente poder concluir, que Kardec vai trazer para nós aqui a conclusão. Item número 9, para a gente não deixar essa pendência para a semana que vem. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de utilizar contra ele algumas advertências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando as observações ainda não estão ainda incompletas e cada um as encara sob o seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham podido aparecer. Mas 3/4 partes desses sistemas já estão hoje aniquiladas diante dos estudos mais aprofundados, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar aos homens bons espíritos. Doutrina absurda, porque desmentida pelos fatos, ímpia porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre nos aconselharam a não nos inquietarmos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria das questões e das divergências, e as divergências tendem a desaparecer a cada dia. A esta pergunta, esperando que a unidade se faça, sobre o que se pode basear o homem imparcial e desinteressado para formar um juízo? Eis as respostas que deram. Ou seja, né, esperando que todo mundo pense de uma forma unida para essa unidade, o que você deve, então, àquele homem imparcial e desinteressado, aquele homem que está com a mente aberta, o que falta para ele formular esse juízo? As orientações que Kardec colocou aqui, chegando pelos espíritos, né, diz assim: a luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaca é o de maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Não esqueçais que entre os espíritos há os que ainda não se despojam das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico das ideias. Se nada do que dizem denuncia ignorância, orgulho ou malevolência. Em uma palavra, se as suas expressões estão sempre marcadas pelo cunho da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas está longe disso, pois estáis ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Necessitais das lições da experiência para exercitar o vosso julgamento e vos poderdes adiantar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. É desse lado que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque reconhecerão que ali se encontra a verdade.
Que importam, aliás, algumas dissidências que são mais da forma do que do fundo. Essas dissidências são as discordâncias, né, que nós encontramos na doutrina espírita hoje. Há aqueles que pensam em colônia, há aqueles que não querem, há aqueles que aprovam livros, há aqueles que reprovam, e assim cada um dando a sua opinião. Mas é muito mais na forma do que no fundo. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e vos devem unir num pensamento comum, o do amor de Deus e da prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progredir que se admita ou as condições normais da existência futura, o alvo final é sempre o mesmo, fazer o bem. E como sabeis, não há duas maneiras de o fazer. Então, aquilo que eu sempre comento com vocês, né? Quando nós vemos religiões que se atacam, elas se prendem muito mais nas diferenças do que nas semelhanças, porque toda religião tem por objetivo conduzir o homem para uma condição melhor. E não há duas maneiras de fazer o bem. O bem que o espírita faz, o evangélico também faz. O bem que o judeu faz, o muçulmano também faz. O bem que esse faz, o outro também faz. Mas por que nós nos prendemos muito mais naquilo que existe de discordância entre essas escolas? O orgulho. Então essa orientação que os espíritos trazem é exatamente para chamar nossa atenção. Entre nós espíritas, inclusive. Vamos observar aquilo que tem de semelhança, porque nós já vimos discussões calorosas e bastante agressivas entre espíritas que pensavam diferente. Ou seja, é aquele primeiro grupo, que se prende muito mais nos fenômenos, nas manifestações, do que no conteúdo mesmo. Se entre os adeptos do espiritismo há os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, entretanto, estão de acordo sobre os pontos fundamentais. A gente lembra dos pontos fundamentais, né? A existência de Deus, a continuidade da vida no mundo espiritual, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade dos espíritos e o outro é a reencarnação. Então, esses 5 pilares são únicos, são reconhecidos por todos, mas a gente se prende naquelas pequenas diferenças. E diz para nós também aqui, só um instantinho, rapidinho para finalizar, para a gente pegar as mensagens. Há, pois, unidade, a não ser da parte dos que, em número muito pequeno, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as a causas puramente físicas, o que contraria o axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, ou ao reflexo do nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os demais pontos são pensamento, os demais pontos são secundários, e em nada fazem as bases fundamentais, ferem as bases fundamentais. Pode, aliás, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda contraditórias da ciência, mas não se deve haver seitas rivais e só deveria haver antagonismo entre os que almejam o bem e os que fizerem ou quiserem o mal. Ora, não há um espírita sincero, compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos, que possa querer o mal ou desejar o mal ao próximo, sem distinção de opinião. Então, não há espírita que pense assim, né? Se uma dessas escolas for errada, cedo ou tarde será esclarecida, desde que haja boa-fé e ausência de prevenções. Enquanto esperam, todas elas têm um laço em comum que deve uni-las no mesmo pensamento. Todas têm o mesmo objetivo. Pouco importa, pois, a rota seguida, contanto que ela conduza ao alvo. Ninguém deve impor-se pelo constrangimento material ou moral, e só estaria em caminho falso aquele que lançasse o seu anátema a outro, porque evidentemente estaria agindo sob a ação de maus espíritos. A razão deve ser sempre o argumento supremo e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que as diabrites envenenadas que pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor do próximo, e jamais um pensamento malfazejo, ou ao contrário, a caridade, pode surgir de uma fonte pura. Escutemos sobre esse assunto, para terminar, os conselhos do espírito de Santo Agostinho. Durante muito tempo os homens se estraçalharam e se anatematizaram em nome de um Deus de paz e de misericórdia,
ofendendo-o com tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis, pois, saber sob influência de que espíritos estão as diversas seitas em que se divide o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Somente os bons, humanos e benevolentes para com todos, são seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele. Santo Agostinho. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui. Enquanto eu lia, estava aqui sedento para fazer a leitura da mensagem que chegou para nós, né? Amigo Armando, que chegou, seja bem-vindo, obrigado. Diz assim para nós: flores e choros. O que adianta a nós é a falta de fé que tu faz em mim. Mas eu consigo entender que, na verdade, tudo foi feito para que eu hoje estivesse aqui, saudoso, mas feliz por saber que você colocou sua saudade e suas flores, seu choro, só para mim. Estou bem, estou ciente de que foi melhor voltar do que sofrer aí. Obrigado, minha irmã, por trazer na sua oração o reconforto da minha atual convivência, onde tenho certeza de que com meus amigos estou mais sereno e tranquilo. Não deixe de rezar a mim e a todos que chegam aqui. Isso é trazer a solução da melhor luz recebida por tantos que precisam dela. Fiquem em paz, somos luz. Armando colocou, né? Não sei se foi para alguém especificamente, né, que teve contato, né, com Armando, mas aí fica o recado, né, para todos nós, que essa mensagem, né, independente da assinatura, ela traz exatamente essa mesma a mesma mensagem que todos nós devemos ter, né? Então, temos ali exatamente, né, o pensamento, muitas vezes o choro sofrido naquele momento, aquelas flores que sabemos que vão murchar, mas naquele momento muita luz foi produzida, e essa luz certamente chegará àquele a quem se destinou e também iluminará muitos daqueles que estão próximos, né? Então, eis aí a mensagem para nós, meus amigos. Obrigado, Armando, seja bem-vindo. Então, meus queridos, fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. Fechamos, na verdade, de fato, oficialmente, o nosso Livro dos Espíritos. A gente lembra que quando foi concluída a última questão, a 1019, a nossa querida Cecília veio trazer para nós aqui aquela mensagem, né, de fortalecimento, né, de motivação para nós, mostrando ali, né, o cumprimento desse dever, começado já há bastante tempo, né, não lembro quando nós começamos esse estudo do Livro dos Espíritos. Não sei se o Dudu ou a Andréia têm anotado isso, né, vocês que são da secretaria, né? Então, já faz bastante tempo que nós iniciamos, então nós concluímos aqui mais um ciclo, tendo a oportunidade, né, de trazer tantas reflexões, aprendizados tão valiosos para todos nós, que continua sendo complementado 17 de agosto de 2017, né? Então, olha só, quase 3 anos e 2 meses, né, que nós chegamos, né, nesse livro, né, quase isso. Então é bastante tempo. 3 anos estudando o mesmo livro não é fácil, né? Então, mas o esforço foi reconhecido. Então, nós temos agora, né, todo um novo caminho para nós percorrermos. Então faremos ali também algumas viagens, né, pelo trabalho do Chico, as obras importantes, né, que trazem para nós essa mensagem. Então hoje, né, 29 de outubro,